Olá, pessoal. Vamos falar sobre os índices de endividamento. Ainda sobre as análises das demonstrações contábeis. Nós já vimos análise horizontal e vertical, índice de liquidez e agora o índice de endividamento. No índice de endividamento, a finalidade dele é mostrar como a empresa está em relação às dívidas dela. Toda empresa tem dívida e é importante trabalhar com capital de terceiros. Não há problema em você trabalhar com capital de terceiros. O que você precisa saber é como controlar esse tamanho do capital de terceiros que você está trabalhando. E, principalmente, honrar com seus compromissos. Então, dever não é problema. O problema é você saber controlar e poder honrar com seus compromissos na pontualidade, tá? Sempre. Outra coisa que é super importante é você saber como investir esse capital de terceiros. Então, assim, você tem que pegar o capital de terceiros, show de bola, não há problema nenhum pegar capital de terceiros. Analisar os juros que você está pagando em cima desse capital de terceiro que você está pegando e se o seu investimento está sendo melhor e maior do que esses juros que você está pagando, tá? Se o retorno vai cobrir o principal, vai cobrir os juros e vai sobrar para você reinvestir até mesmo para o seu lucro. Então, esse é a análise também que você tem que fazer. Outra coisa, se o prazo que você tá tendo para honrar com esses compromissos está dentro do seu ciclo financeiro, se ele cabe no seu ciclo financeiro. E mais importante também, o que você está fazendo com esse capital de terceiro. Por exemplo, onde é que você está investindo ele? Se você está pegando a curto prazo e investindo no curto prazo, se você está pegando a longo prazo, investindo no longo prazo, e o capital próprio, o que você está fazendo dele? Você está investindo no curto ou no longo prazo? Tá? Isso são as perguntas que você tem que fazer, e com todos esses que a gente já viu, todos esses índices e essas ferramentas que a gente já viu até agora e que a gente vai ver no futuro, vai te dar condições de você cada vez mais mais clara essa sua avaliação do seu patrimônio, dos seus investimentos e dos seus recursos, tá? O que mais que você tem que fazer? Com ela, você vai, com esse índice de endividamento, você pode ter nas suas mãos o controle da sua dívida. Posso pegar mais ou devo esperar um pouquinho agora? Então, isso são os diagnósticos que você tem que fazer. Existem alguns índices de endividamento que a gente vai utilizar. Se você for procurar nos livros, existem vários índices de endividamento. Para cada contazinha tem um índice de endividamento. Eu vou ler aqui os que eu considero os mais importantes, tá? Aqueles que vão te dar uma visão ampla do seu endividamento. Com esses daqui, você já vai ter uma boa visão de como está seu endividamento. Você pode esmiuçar ele, botar a cada conta, a cada grupo de contas, um índice. Só que eu acho que quanto mais informações minuciosinha você tiver, mais complicado é para você ver o geral. Então, assim, para que você veja o geral, é mais importante que você centralize em alguns índices que te dão uma ampla visão, com pontualidades importantes, mas que não te confundam. O primeiro é a participação de capital de terceiros, que a gente chama de PCT. O que você vai ver com a participação de capital de terceiro? Se você olhar a fórmula, olha aqui, ó, ela vai pegar primeiro o capital de terceiros, que vai ser o capital a curto prazo, o recurso de terceiros a curto prazo e o recurso de terceiros a longo prazo, tá? Então, o que é que ele representa em todo o meu recurso? Isso daqui, ó, nada mais é do que o passivo total. Ok? Que é passivo circulante mais passivo não circulante mais patrimônio líquido. É o passivo total. Então, e o passivo total representa o quê? Todos os meus recursos, a captação de recursos de terceiros e capital próprio, certo? Então, assim, dentro de todo o meu recurso, qual é a representatividade só do capital de terceiros? Então, eu fico sabendo qual é a representatividade, qual é o percentual. Isso daqui vai te dar um número e é claro que você vai transformar ele em percentual, porque é a melhor forma da gente enxergar isso.
Como é que transforma em percentual? É só multiplicar por 100, né? Para a gente transformar tudo isso em percentual. Então, aí, o que você vai fazer? Transformado em percentual, você vai ver qual o percentual da minha dívida, ok? Se aqui der 50%. 50% significa que 50% de todo o meu recurso representa o capital de terceiros, entre curto e longo prazo, tá? Composição da dívida, extremamente importante, tá? Talvez eu considere mais importante do que os outros. Por quê? Porque a composição da dívida te diz qual é o prazo da maior parte da sua dívida. Quando eu falo aqui, ó, capital circulante sobre o capital de terceiro, e lembrando que esse capital de terceiro é o passivo circulante mais o passivo não circulante, ok? Então, eu quero saber, se aqui, sempre transformando isso em percentual, eu quero saber o seguinte, se aqui o resultado for 20%, significa que 20% de toda a minha dívida é a curto prazo. Show de bola. Então, quanto menor for esse percentual, melhor vai ser, porque significa que a sua dívida está pouco concentrada no curto prazo. Quanto maior for esse percentual, significa que a sua dívida está mais concentrada no curto prazo. O que significa estar mais concentrada no curto prazo ou menos concentrada no curto prazo? Significa que você tem um período menor para pagar a sua dívida, 360 dias. Quanto maior for esse período, quer dizer, quanto mais prolongada for essa dívida, melhor vai ser para você. Por quê? Não é porque os juros vão ser menores, muito pelo contrário. Quanto maior a sua dívida, mais tempo a sua dívida, mais você vai pagar juros. Mas não é isso que importa neste momento. Neste momento, importa o tempo que você vai ter para fazer dinheiro para pagar a sua dívida. Não adianta eu falar que minha dívida está concentrada em 6 meses, com uma parcela alta, se eu não tiver tempo para fazer dinheiro, para cumprir, para honrar com essas parcelas, tá? É melhor que ela seja menor e mais tempo, porque você dilui ela em mais tempo, quer dizer, ela fica menor, apesar de você pagar mais juros pelo tempo, né? Só que aí você tem condições de honrar a sua dívida, tem condições de fazer esse dinheiro e manter um bom relacionamento com o seu credor, um bom relacionamento com o mercado financeiro, ok? Então, isso é extremamente importante. Imobilização de recursos não circulantes. Qual a importância da imobilização de recursos não circulantes? Olha só, aqui eu estou falando do ativo não circulante menos o realizável a longo prazo. Então, a gente está falando aqui do investimento, do imobilizado, principalmente, do intangível. Sobre o quê? Sobre o capital, o recurso de terceiro e próprio, mas eu estou falando não de todo o recurso de terceiro, apenas dos recursos a longo prazo, ou aquele que é próprio, que você tem um maior prazo para pagar porque é da própria empresa, tá? O que eu quero dizer com isso? Esse índice aqui representa o quanto você está investindo no seu ativo não circulante, imobilizado, investimento intangível, mas mais concentrado ali no imobilizado, que é o que mais importa, se esse recurso que você está imobilizando ali, ele está vindo de onde tem que vir, que é do patrimônio líquido e do passivo não circulante, ok? Por quê? Porque como o imobilizado, o ativo não circulante, o retorno dele é mais demorado. Por que ele é mais demorado? Porque são recursos, são investimentos caros que você faz e que vai levar mais tempo para você recuperar esse investimento. Ele tem que vir também de um lugar que ou você não vai precisar necessariamente devolver rápido, que é o capital próprio, ou que você vai ter mais tempo para pagar com uma parcela menor, porque ela está diluída no tempo, no caso do recurso do passivo não circulante, que ele é maior, que ele é a longo prazo, ok? Então, este também é quer dizer, todos são, né? Todos os índices são importantes, mas esse também é um índice muito importante e que você precisa analisar, para não investir no ativo não circulante, um recurso que vem, por exemplo, do passivo circulante. Não pode. Passivo circulante é algo que é para você pagar a todo momento. Então, aquilo é para ser um investimento que você faz esse dinheiro a todo momento, ok? E o endividamento. Esse endividamento é assim. Às vezes as pessoas confundem com a participação de capital de terceiros, mas esse endividamento é o quanto você está pegando de
em relação ao seu capital próprio. Voltando a lembrar, esse capital de terceiro aqui é o passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? Então, tudo que você pega de capital de terceiro em relação ao seu capital próprio, qual é a representatividade? Não que esse índice maior ou menor seja importante, é para o seu conhecimento, tá? Porque eu sempre digo, ganhar dinheiro com capital de terceiros é muito legal, é muito bom se você sabe fazer isso. O que você não pode é pegar capital de terceiros para pagar dívidas e não fazer novo capital, e não transformar aquele capital num capital próprio, num capital um capital de giro, você gastar esse dinheiro sem que ele te dê frutos. Isso não é bom. Mas pegar o capital de terceiros e transformar ele num patrimônio próprio é muito bom, porque você consegue paga os juros e ainda tem os louros. Que seriam esses louros? O que sobrou, que se transformou em lucro, que se transformou em um novo investimento, que aumentou o patrimônio da sua empresa, tá? Então, assim, era isso que eu queria mostrar para vocês de endividamento. Vamos trabalhar com exemplos. Então, aqui foi a teoria. Eu trouxe aqui um exemplo rapidinho para mostrar para vocês em relação aos números, mas o que é importante é vocês saberem o conceito, e aí no próximo a gente vai trabalhar com a prática, quer dizer, eu vou mostrar para vocês um balanço patrimonial, um DRE, e como esse endividamento, como esse índice de endividamento vai te esclarecer. Vamos fazer análise dos exercícios, das demonstrações, dessas duas demonstrações, e a gente vai conseguir entender o que esses números estão nos dizendo. Mas se você não sabe a teoria, eu não tenho como interpretar uma coisa que eu não sei a teoria, certo? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês de números para a gente poder analisar. O que eu quero dizer com isso? Como é que esses números significam quando vocês calcularem nas demonstrações, o que eles vão representar. Aqui tem o endividamento, certo? Então está dizendo aqui que 302 e passou para 317%, que aumentou meu endividamento em relação ao meu capital próprio. Isso é problemático? Não necessariamente. Eu preciso analisar o conjunto para saber se aí sim é problemático, tá? Aí vem ter essa dívida não é problema ainda, mas vamos ver sobre a qualidade. A qualidade da dívida é a mesma coisa da composição da dívida. O que significa isso? Que 72%, e aí se manteve nos dois períodos, 72% de toda essa minha dívida que eu acabei de falar para vocês é a curto prazo. E aí levanta o sinal de alerta. Por que levanta o sinal de alerta? Porque eu tenho pouco tempo, um ano, para fazer dinheiro para pagar essa dívida. É um problema? Eu vou falir, eu vou quebrar? Não. Mas significa que eu tenho que correr muito para conseguir honrar, para continuar tendo crédito no mercado financeiro, ok? Para eu continuar podendo pegar, porque eu estou pegando e pagando, certo? Então, assim, é um sinal de alerta 72%. Continuando sobre a composição da dívida. O 72% é um alerta, tá? É um alerta porque são 72% de 100%. Então, isso é um alerta. Em relação à imobilização do recursos não circulante, o que quer dizer? Que 83% de todo o meu ativo não circulante, com exceção do realizável a longo prazo, foi financiado por passivo não circulante mais PL. Por que 83%? Porque o meu passivo não circulante mais PL representa 100%. Então, significa que ainda sobrou dinheiro para eu investir no ativo circulante, tá? E no realizável a longo prazo. Então, quer dizer que a diferença entre 100% e 83% foi investido no ativo circulante e no realizável a longo prazo. Então, aqui está ótimo. Aí aumentou um pouco. Algum problema com isso? Ainda não. Ainda está dentro do 100%. Quer dizer que todo o meu ativo não circulante, com exceção do realizável a longo prazo, foi realmente financiado, os recursos vieram realmente do passivo não circulante e do patrimônio líquido. Até aí tudo bem. Quando é que esse índice vai ser um problema? Quando ele for maior que 100%.
Quando ele for maior do que 100%, aí sim ele é um problema. Por quê? Porque significa que eu peguei todo o meu passivo não circulante, patrimônio líquido, coloquei lá, e mesmo assim eu ainda fui ao passivo circulante e investi lá. Então ele não pode ser maior do que 100%, tá? E a participação de capital de terceiros, aí é o seguinte, eu quero saber, lembra que eu falei antes? O passivo circulante, mas o passivo não circulante em cima de todo o meu recurso. Representatividade dele em todo o meu recurso. Significa que eu quero saber o valor da minha dívida em relação a todo o passivo total, que é a mesma coisa do ativo total, de tudo aquilo que eu tenho. Representa 75% e passou para 76%. Volto a dizer, isso também não é um problema, é só um índice para eu conhecer. Ele é um problema, vai ser um problema se esses dois índices aqui tiverem comprometidos. Se eles dois índices não tiverem comprometidos, não. Mas, no caso dessa empresa, assim, que a gente está vendo só os resultados, o único sinal de alerta que eu tenho tá aqui, ó. Porque a dívida tem grande parte dela, 72% dela está concentrado no curto prazo. O ideal é que esse percentual aí seja menor, ok? Obrigada pela atenção, gente.